E acho que uma outra relação com o teste, assim, que faz parte da minha vida é de não encarar o teste que dá errado como algo negativo. Então, tem muita coisa que dá errado. Então, o que você faz com aquela hipótese validada ou invalidada é mais importante do que o teste em si. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir a consciência sua e do mundo. E hoje eu tenho a honra, a alegria de conversar com dois amigos, dois super empreendedores aqui. O Eduardo Casarini é fundador da Flores Online, foi vendida por uma empresa americana, listada na Nasdaq, e hoje ele ajuda empreendedores a potencializar seu impacto. Inclusive, me ajudou na minha jornada aí, foi um mentor meu, de umas pessoas da Worldpackers também, formado na GV, com MBA no MIT, e se interessa bastante por psicologia. E o Ricardo Rodrigues, um amigo querido, também cofundador da Social Miner, mais recentemente faz parte agora do grupo Local Web. Ele é mestre em computação pelo ITA, trabalhou durante muito tempo com inteligência artificial no Brasil e na França. Então, uma honra para mim ter vocês dois aqui, dois amigos queridos, mentores, para falar de empreendedorismo mesmo. Assim, são dois caras que têm uma história muito linda de cultura da empresa, de empreender aí do começo ao fim da jornada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, eu queria começar falando de um tema que está muito evidente hoje, né? Que é a saúde mental dos empreendedores, né? Eu digo por mim mesmo, né? Passei por um burnout e vejo essa pressão toda que rola no empreendedorismo, né? Essa pressão de fazer, de ter um negócio, crescimento exponencial, de ter que pagar conta, de ter que contratar, demitir. Enfim, são tantos desafios. E eu queria começar com você, Casa, que tem tanto essa experiência pessoal quanto todos aí empreendedores que você tem ajudado recentemente, né? Como é que está a questão da saúde mental dos empreendedores e que práticas que você tem ou que você recomenda ter para as pessoas manterem a sanidade numa coisa tão difícil de se fazer? Legal, obrigado, Ricky, pelo convite. Prazer, Ricardo, bater esse papo com vocês. Sempre muito bom falar de empreendedorismo, uma coisa que eu ou faço ou tenho falado muito desde os meus 21 anos, né? Estou com 44 agora. E, Ricky, muito legal esse tema, né? Saúde mental de empreendedor, porque, de novo, né? Não só eu estudo bastante isso e falo hoje com o empreendedor o dia inteiro, mas principalmente porque eu vivi na pele, que eu chamo de montanha-russa do empreendedor, psicológica, né? A montanha-russa do psicológico do empreendedor. Eu digo que, uma história rápida aí, só para o pessoal entender, né? Eu comecei a empreender, eu estava na GVR, na administração, me frustrei muito com o que eu vi na GV em termos de 96, eu entrei na GV. Então, era assim, clima dos anos 80, né? Pessoal de terno e gravata, indo para consultoria, em banco. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Foi estranho. E aí acabei indo estudar em Berkeley, no meio da GV, foi quando rolou a ideia da Flores Online. Comecei a empreender, passei por essas fases do empreendedor, esses up and downs psicológicos, e vi na pele essas dores que você está falando, né? Mas qual que é eu acho que é o problema central para a gente navegar um pouquinho nessa questão, é que é tudo muito incerto na vida do empreendedor, volátil, a gente não tem experiência, a gente vai empreender, ou a gente vai executivo que não tem nada a ver, né? Ou a gente é muito jovem. E só que o sistema em volta da gente, todo mundo tem viés. A gente é sozinho realmente. Não parece que a gente é sozinho. Quanto mais cresce, mais sozinho a gente fica. Porque tem a família, tem os amigos, tem os sócios, tem o investidor. E todo mundo você põe um chapéu. Todo mundo você põe um chapéu que tá tudo bem, você não quer levar o problema, mas você quer confirmar, né, a imagem que fazem de você, do empreendedor rockstar, que hoje só tem piorado as coisas. E então, numa situação de incerteza enorme, né, você tendo essa solidão de ter que decidir, ter ownership de decidir muita coisa. Essas figuras do ecossistema te pressionam mais do que ajudam. Então, é assim, é um cenário realmente de caos e explosão isso traz. Então, ansiedade, né, dificuldade de criar, dificuldade de conseguir respostas para as inúmeras perguntas que a gente tem como empreendedor. E é um loop que eu chamo de loop negativo. É ansiedade, é solidão, é ataques de pânico que eu tive, eu posso contar depois para vocês um pouquinho. E quando eu estava neste buraco, eu estive por meses recorrentes ou isolados, a empresa não era de lado.
né? Então, eu identifiquei essa causalidade enorme entre o empreendedor bem e a empresa bem. Por muito e muito tempo, até a empresa conseguir escalar bem, isso acontece. Por isso que é um tema tão importante. Demais, demais. Viveu na prática mesmo, isso continua vendo hoje em dia, né? Para você, Ricardo, como é que você enxerga essa questão da saúde mental e o que você faz aí para manter a sanidade? Boa. Primeiro, obrigado aí, Rick. É sempre muito legal conversar com você, né? Sempre que eu estive lá com o pessoal da Worldpackers também, sempre demais. Prazer aí, Eduardo, por trocar essa experiência aí com vocês. Eu nunca pensei em ser empreendedor, né? Eu achei que eu ia ser cientista. Até virei por um tempo cientista de dados, mas em algum momento eu me vi trabalhando em coisas pouco práticas, né? Na ciência você tem esse dilema, né? Você vai pesquisar e fica pesquisando coisas que vão acontecer um dia lá na frente. E aí eu acho que essa ansiedade que é um pouco comum do espírito empreendedor foi o que me fez falar, olha, eu acho que eu quero ir para o mercado porque pesquisar é demais, mas eu queria ver alguém usando as coisas que eu estou pesquisando, eu queria ver isso na prática, né? E aí, quando eu entrei numa empresa de tecnologia, que foi o Peixe Urbano, e comecei a ter essa experiência, isso me virou de ponta cabeça, né? Então, eu estava um cara super conectado com ciência, mas desconectado com o mercado. E de repente, eu me vi querendo explorar aquilo. Mas eu acho que uma coisa que é comum entre os empreendedores é que você não vai saber fazer tudo, né? Então, eu era um cara de tecnologia que tinha que... E meu também. Então, a gente teve que decidir que cuidar da tecnologia. E ele é muito mais competente do que eu, Roger. Eu falei, então, você toma conta da tecnologia, eu tomo conta do resto. Mas o resto, no começo, é nada, né? Era produto, você olhava para tudo, você emitia poucas notas, de repente... Tudo isso vai virando uma área financeira, uma área de marketing, uma área comercial. E o Ricardo, que sabia fazer produto e que curtia fazer pesquisa, se pega tendo que se desenvolver mais rápido do que o normal, né? Não tem nada de orgânico. Aconteceu, você tem que resolver. Aconteceu, você tem que resolver, né? E eu acho que essa questão da sanidade mental, né? Eu não entendi, assim, acho que nos primeiros anos, o que estava acontecendo de fato com a cabeça, né? Mas um dia você acorda super otimista e, putz, tive uma ideia, eu quero fazer aquilo e vai dar tudo certo. E outro dia você fala, caramba, vai dar tudo errado aqui que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí eu comecei a perceber que isso era um padrão, né? Então, eu acho que isso era muito desgastante. Eu concordo com o Eduardo que os empreendedores, eu acho que se for homem, pior ainda, tem muita dificuldade de ser transparente, honesto, ou buscar ajuda às vezes, né? Eu já tive conversas muito francas com o Rick, né, que abriu e a gente falou de questões assim sensíveis que aliviam um pouco, mas na prática, mesmo amigos, né, se você não tá bem, você tende a falar, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Não, putz, tá dando certo. Eu não sei se é meio otimismo, se é meio fantasia, se é meio ilusão, mas você sempre quer... E porque na empresa você tem que ser assim, né? Porque você tá mal, você não pode chegar para os seus 50 funcionários e falar, então, hoje eu não tô legal, gente, eu acho que não vai dar certo. Você nunca pode falar isso, né? Não sei se não pode, mas é difícil falar, né? Você acaba aprendendo muito, assim, mas eu acho que de uma certa forma, em algum momento eu entendi que ia ser assim. E eu acho que entender que você ia ter que passar por isso te faz esperar por isso, né? Então, em algum momento, empresas, nos rituais que a gente tinha de final de ano e das conversas, eu descobri uma coisa que falou assim, ó, não vou esperar problema maior, né? Problema menor, né? A gente sempre fica com uma expectativa de que a gente não queria estar resolvendo esse problema. A verdade é que você só vai resolver problema maior, porque a empresa cresce, os pepinos são maiores e tudo que você resolvia antes ficou fácil. Então, eu criei um mantra na época que era assim, eu não espero problemas menores, eu quero passar de uma forma leve pelos próximos problemas que eu tenho. Então, esse virou meio que meu mantra, assim, eu não vou esperar nada menor, eu acho que sempre vai ser um problema maior. E isso, como desenvolvimento, é legal, né? Porque significa que as coisas estão avançando, você está resolvendo coisas novas. Então, eu meio que parei de ter essa expectativa. E eu acho que a resposta, assim, para mim, número 1, foi terapia. Eu acho que é um assunto ainda meio tabu. Hoje acho que se fala um pouquinho mais, né? Eu tenho alguns círculos de amigos empreendedores que conversam um pouco mais, mas a terapia acaba sendo um momento que você consegue. Então acho que eu devo, pelo menos há uns 3 anos aí, fazer terapia. E você vai, né? E empreendedor é louco, né? Porque você vai de terapia, você vai falar da terapia, e eu acho que o terapeuta não espera que você vai falar só de trabalho, né? E é muito louco como a gente quer falar de trabalho, Tem dia que eu falo para ele, olha, eu não quero falar de trabalho hoje, vamos falar de outra coisa, mas é muito natural. Então, acho que a gente tem esse perfil que faz a gente ficar ansioso, faz a gente sofrer. Minha técnica foi não esperar que isso vai diminuir, mas está meio que preparado para passar por essas coisas mais leves, né? Então, eu fui criando
esse mantra na minha cabeça, assim, para ficar bem. E aí, várias coisas, né? Sou super agitado, então correr para mim, ele reforça, quando eu corria, ele reforçava uma coisa que é natural de quem é hiperativo. Então, para mim, o contrário era um exercício mais difícil. Então, fazer yoga é mais difícil do que correr, porque eu tinha que ficar parado numa posição e eu queria muito me mexer e eu falava, cara, por que eu não consigo ficar aqui? Por que eu quero me mexer? Né? Então, fui descobrindo algumas coisas. Então, respirar um pouco melhor, fazer yoga, são coisas que foram ao longo do tempo aí virando um pouquinho da minha rotina, não com a prática que eu gostaria, mas que me ajudam aí no dia a dia, assim, quando eu tô muito estressado, o yoga, uma respiração, uma meditação rápida, me ajudam a passar melhor. Yoga, meditação, respiração, terapia, né? Quem achou que a gente ia estar falando aqui de MVP, de KPIs, de OKRs, porque, né, cara, você deve estar borbulhando muita coisa aí, né, cara? Eu vi só o seu olho aqui, enquanto o Ricardo falava, só vi teu olho aqui brilhando. Mas é interessante isso que o Ricardo falou, são as histórias que, né, que a gente realmente vê o que é a realidade, cara, isso é fato. É aqui que a gente vê o que é a realidade, não é nos livros, alguns livros a gente consegue ver. Um ponto que o Ricardo trouxe que é muito legal é esse up and down, né? Esses altos e baixos da vida psicológica do empreendedor. Por que ela acontece, né? A gente tem que entender melhor a criação. O que é a empresa, né, cara? O que é começar uma empresa? Para mim, o empreendedor tem um pouco de artista. Tem muito de artistas. Tem uma visão, você está vendo que ninguém está vendo. Isso dá uma ansiedade enorme. Eu já tive isso umas 5, 6 vezes. Falei, não, será que ninguém está vendo o que eu estou vendo? Né? Eu quero criar isso. E você constrói uma organização para fazer isso acontecer. Então tem essa energia criativa de euforia quando as pessoas realmente começam a usar, né? E que hoje você vê a sua empresa, as pessoas realmente usando, colocando foto, viajando, tendo experiência. Uma empresa que tem propósito ainda, isso é de uma euforia incrível, de uma realização muito grande. Eu acho que quem nunca empreendeu estando nessa posição não sabe como é que é. É uma relação diferente. Agora, o que acontece é quando a gente vai criando uma empresa, colocando energia na Ricardo. Eu fiquei 16 anos com energia enorme num negócio que é uma criação, como se fosse um filho, é uma relação afetiva muito grande. Você tem energia afetiva para um negócio que está crescendo. Só que isso é perigoso demais, né? Porque você sai na revista, todo mundo encontra você, fala do negócio. O que está acontecendo? A sua própria identidade não é mais só você. Você e a empresa se misturam para você e para os outros, o que é pior. O que te valida é que você realmente é aquilo. Então a euforia vem da onde? Nossa, você está criando um negócio, a minha criação é euforia, isso. Não de poder, cada um tem alguma coisa, mas é de realização. Só que e se a empresa vai mal? Ou se você acha que a empresa pode ir mal? Aí é a morte da empresa, é a morte de você com essa identidade também. É a mesma coisa na venda da empresa. Então bota a situação de luto, né? Você tem uma energia muito grande que você não tem mais onde colocar. E ninguém fala isso na real, né? Parece que todo mundo vende a empresa e é só alegria, não tem os problemas relacionados a isso. Então, acho que essa característica deixa o empreendedor nesse espaço vulnerável, né, gente? Eu acho que uma coisa interessante que eu senti é quanto mais sucesso você tem, ou quanto mais a empresa cresce, mais você tem a perder. Isso é simetria. Você tem mais a perder do que ganhar. E isso vai deixando a gente numa situação mais vulnerável ainda. Agora, Ricky, só complementando, o Ricardo falou de terapia, eu completei praticamente 14 anos de terapia, né? Hoje, minha filha está fazendo 14 anos agora, por isso que eu sei que comecei antes dela nascer. E isso fez parte da minha vida empreendedora, assim, visceralmente. Desde 2007. O estilo da terapia que eu faço é psicanálise, sei lá, lacaniana, né? É bem diferente, né? Ele exige muito de mim que eu traga para esse espaço que está acontecendo. E para mim é onde a gente se aprofunda nas coisas, né? A gente não fica na superfície. O empreendedor está sempre apagando fogo o dia inteiro. A gente não consegue se aprofundar. A gente é distraído por tudo que acontece no dia a dia, né? Então, eu também, a terapia me ajudou muito. Eu refleti o que está acontecendo. E hoje, basicamente, eu criei esse espaço para todos os empreendedores que eu trabalho exatamente
para criar esse ambiente de provocação, para ele se aprofundar nos dilemas que ele tem real, conversando com alguém que não tem bias com ele, que não tem viés, que ele realmente pode falar os problemas que estão acontecendo, e não só o pitch do investidor. Não vem com um report para mim que está tudo bem. Esse não é o que eu quero ouvir, né? A gente tem de discutir os dilemas profundamente, né? Por aí. Vulnerabilidade, né? Acho que vocês falaram bastante. Me lembrou aquele livro da Brené Brown, né? Do TED também, que é a coragem de ser imperfeito, né? Vulnerabilidade, acho que a terapia acaba sendo um espaço seguro para isso, né? Parece que só do fato da gente falar e assumir nossos medos, fraquezas, consideradas fraquezas, né? Vamos ressignificar. E parece que já cria espaço para o novo, né? E aí eu queria entrar um pouco na parte mais técnica mesmo, né, de empresa, né, a diferença entre cultura e estratégia, né, vocês dois são muito bons aí de criar cultura e de estratégia, e essas duas coisas acabam se confundindo, né, e aí fica sempre aquela dificuldade, né, que é o dilema do empreendedor, que é o foco, né, o que vai focar, sem que tem 1 milhão de coisas para fazer. Quão importante para vocês é cultura e estratégia e como focar em cada um deles nos diferentes estágios? Queria começar com você, Ricardo. Boa. Vamos ver o que eu consigo compartilhar, né? Acho que estou aprendendo muito ainda aí, de repente o Eduardo vai trazer bastante coisa com a experiência dele, mas eu acho assim que a jornada empreendedora, ela tem características muito diferentes de acordo com o tamanho da empresa e a fase da empresa, né? Então, para ser bem honesto, acho que eu tinha pouquíssima estratégia no começo da empresa, até porque eu não estudei administração, não estudei negócios, né? Eu era um cara que vinha da pesquisa. Então, sabia criar um produto, mas não sabia comercializar um produto ou criar uma estratégia de produto. E eu me lembro, assim, de, conversando com amigos, ele, cara, cadê sua planilha de orçamento? Eu falei, não tenho, né? E, assim, no primeiro ano da empresa. Mas isso acho que tem a ver com o histórico de cada um, né? Acho que se você é uma pessoa que tem esse histórico diferente, em outra área, talvez você já tenha começado a fazer aquilo. Em contrapartida, uma coisa que eu comecei a empresa já pensando, né, eu e o Roger, a gente falava muito disso, era de, queremos criar uma empresa onde a gente gostaria de trabalhar se a gente fosse um colaborador. Então, essa era meio que uma regra meio simples, assim, né, a gente não leu nenhum livro, nem saiu pregando cartazes, assim, de cara, né. Tem coisas que depois se tornam necessárias quando a empresa cresce, e aí você não está todo mundo numa mesa, e você precisa estruturar o que são os valores, o que é a missão. Eu diria que essas coisas demoraram 2 a 3 anos na Social Miner para se desdobrar. Mas a cultura, ela é meio orgânica, né? Então, ela vai acontecendo. Eu gostava muito de trabalhar, assim, como espelho, né? Então, falar, não necessariamente escrever tudo, mas agir. Então, era o cara que se eu tivesse um pedaço de papel no chão, eu ia passar, eu ia pegar. Não ia escrever, gente, temos que pegar o papel quando ele estiver no chão, né? Mas era o meu estilo, então, e do Roger, né? Então, a Social Miner teve uma questão cultural, assim, bem forte. A gente tinha muitos rituais, era falando que era porque a gente está num grupo hoje maior, né? Então, a gente tem uma empresa hoje que, juntos com a fusão que a gente está, tem 120 pessoas, é um cenário bem diferente. Mas era, naquela época, né? Tudo muito orgânico. Então, tinha muita conversa. Acho que tem uma coisa de cultura, assim, que eu acho legal compartilhar. É uma pequena história que em algum momento o nosso dinheiro estava acabando, assim, do primeiro ano para o segundo, e aí eu e o Roger segurava muito aquilo pra gente, a gente não estava conseguindo fazer receita, não estava conseguindo, comecinho da empresa, e aí um dia eu fiquei meio de saco cheio, falei, quer saber, vou levar todo mundo para a sala, a gente devia ter umas 7 pessoas só, então era bem pequenininho, e eu criei um slide, e esse slide mostrava em quanto tempo a gente ia quebrar. E eu levei para a sala todo mundo, tanto os desenvolvedores, todo mundo que tinha na empresa. Então, os desenvolvedores arregalaram o olho, assim, naquela hora, e caramba, o fundador da empresa está aqui mostrando o slide que em alguns meses, se a gente não mudar, vai dar um grande problema. E naquela hora foram surgindo, assim, de repente alguém falou, todo mundo ficou assustado, mas alguém falou, a gente criou vários planos, pum, 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 e a gente começou a executar, e eu diria que, sei lá, uns 3, 4, 6 meses depois, a gente tinha break-evado. E aquela lição, ela fala de, acho que um pouco desses dois aspectos, assim, né? A partir desse dia, todo mundo se sentiu, acho que um pouco mais responsável por isso, né? Eu não gosto desse, eu tomo cuidado com essa coisa de sentimento de dono, né? Porque tem que tomar um cuidado mesmo, porque na hora de falar isso, mas sentimento do dono no aspecto de todo mundo começou, quando eu compartilhei, todo mundo ajudou, né? Então, acho que o sentimento vem quando você dá transparência. E aí, anos depois, a gente escreveu isso, né? Então, a gente é transparente porque a gente confia. Esse era um dos valores da Social Miner.
Então, acho que esse episódio, ele fala de uma coisa cultural que permanece nas pessoas que estão com a gente nessa jornada de social miner, mas ao longo do tempo não deixa de ser estratégico, né? Porque a gente, quando está falando de estratégia, acho que não dá para descasar, né? Gestão, pessoas, né? Estratégia não é criar um orçamento, fazer previsão de como é que a empresa vai ser, né? Então, acho que essas coisas precisam se casar. Então, acho que eu sempre fui um cara muito mais nessa linha do que um cara de estratégia super estruturada, embora nos últimos anos aí de social miner, pelo tamanho da empresa, eu tive que aprender isso. Então, assim, tem uma hora que não dá mais. Você precisa... Então, eu diria que nos últimos 3 anos a gente fala muito de estratégia. Trouxe mentores, né? Pessoas que estavam nas grandes empresas, que é uma coisa, às vezes, difícil para quem está começando uma startup. Você repele um pouco esses grandes executivos e pessoas de empresa. Mas a verdade é que, a partir de um determinado momento do tamanho da sua empresa, essas pessoas têm muito para nos ensinar. Tem até um pouco a ver com o nosso momento hoje com o Grupo Local Web, né? De ir para um lugar que o nosso tamanho se beneficia de ter pessoas que estruturaram, que já fizeram isso antes, né? Então eu absorvi muito e a gente começou a falar aí sim um pouco mais de estratégia, de olhar para a visão, fazendo um ponto com o assunto anterior, né? Existe uma expectativa, né? Eu tinha medo de ser chamado de CEO, não gostava dessa palavra. Eu pedi para o pessoal do nosso marketing falar, não, escreve que eu sou o fundador. Mas a real é que eu estava com medo, acho que de me responsabilizar, que eu era o cara que tinha que dar determinadas respostas e que as pessoas esperavam isso. E aí eu tive uma parcela aí da minha terapia, da minha vida aí, olhando isso, que foi assumir isso, de ser duro, de falar, não, isso aqui, tomar decisão, nem tudo dava para todo mundo decidir. E aí acho que nesse momento, quando você assume isso também, dessa expectativa, né, as pessoas esperam estratégia, elas esperam direcionamento, né? Acho que é muito difícil uma empresa que passa ali dos 30, ela conseguir prosperar sem direcionamentos claros. E aí não dá para você só ir por, os caras vão ver o que eu estou fazendo e vão seguir uma fórmula. Aí você tem que estruturar, né? Então, eu diria que nesses últimos anos a gente foi para um lado, assim, de estruturar um pouco mais a visão, de conseguir descer comunicação, entender bem os papéis e responsabilidades, mas estou num processo, estou aprendendo muito ainda. Mas dá para ver claramente, sempre que a gente se encontrava, eu fui acompanhando a evolução aí, nos últimos, acho que desde uns 7 anos atrás, 6 anos que a gente se conhece, claramente deu para ver toda essa evolução. E para você, Casa, como é que é essa relação entre foco em cultura, estratégia? Boa. Cara, são temas macros que são fascinantes, né? De como é que o negócio se comporta e como é importante para a vida de várias fases da startup, empresas que estão crescendo de uma maneira geral. E o Ricardo falou 2 coisas legais, né, que eu me interessei. Essa coisa eu tinha vergonha de falar que era o CEO, né? Cara, isso acontece demais. É uma coisa de geração também. Você falou um pouquinho, não sei se, né, às vezes tem a ver com ownership, de falar, não, daqui que eu tomo uma decisão, não um dia, tenho convicção, e eu sou responsável. E tem alguma coisa assim de, quem manda? Quem é um problemaço. Em startup que começa, é um problemaço, que não, a gente resolve aqui todo mundo junto. Não, que eu discuto muito com o empreendedor. Pô, não é legal sempre a gente tomar decisão todo mundo junto. Quem é que tem participação aqui? Quem é o CEO? Não, tem o CEO, sou eu o CEO. Não, legal. O que isso na prática muda? Não, a gente toma decisão aqui junto. Isso tira a ownership, né? Tira a responsabilidade, mas também as pessoas talvez tenham receio de falar, não, eu tomo a decisão aqui, né? Do tipo, não, eu que mando em algumas coisas. Tem sentimento de, né, será que isso é forçado demais? Mas tem ferramentas para não precisar ser assim. Eu digo muito, de tomar de decisão, tem os que discutem e os que tomam a decisão. Você pode ouvir, mas alguém tem de tomar a decisão. E tem que estar claro as matérias e tal, né? A gente está entrando em outro assunto. E outra coisa que eu acho interessante é que é muito difícil as fusões darem certo, né? Muito difícil. Os M&As são muito difíceis de darem certo, essa é a realidade. E a cultura é essencial nessa brincadeira. Por isso que hoje as corporações que pegam empresas, as que já estão grandes e têm um pouco de valores de empresa grande, ela tem de ter essa habilidade de deixar a empresa ser independente em termos de valores. Ou não, é uma escolha. Ou você assume que a cultura vai ser aderente, super complexo. E que eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que cultura e estratégia
são temas e conceitos menos realmente entendidos nesse segmento de startup e negócio. É incrível como as pessoas não entendem estratégia. Você pergunta o que é estratégia? A gente quer crescer 30% ao ano, né? Não, isso não é estratégia. Por que eu disse que é incrível que as pessoas não sabem o que é estratégia? É o nível de consciência de saber que você tem a escolha. Porque o empreendedor hoje em dia, o que é normal, é o que a gente chama de não essencialista, que tem a ver com foco aí também. Estratégia é foco, são escolhas. Parece que tudo que brilha é oportunidade para o empreendedor. Né? E que é natural, ele é assim, né? Ele é visionário e tal. E acaba prejudicando a estratégia. Você não tem escolha, ele não tem nem a consciência de escolha, não, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. E a minha estratégia é essa, eu vou testando. Como eu acho complicado essa mentalidade de teste? Testar por testar. Para ter uma estratégia real, tem que ter coragem de escolher. E tem que ter claro o que você não vai fazer. Isso é um problema para todo mundo, abdicar. Ter a convicção que eu vou escolher isso aqui, se não der certo, eu mudo. E o essencialista faz isso. Ele zoom out, vê as alternativas, entende e aposta numa delas. O não essencialista, tudo que vira vai atrás, sem saber realmente o que está acontecendo para tomar a escolha. Estratégia, para mim, né, é esse conceito realmente, que muito empreendedor nem tem a consciência que ele tem a opção de escolha. Isso é incrível. Cultura também é um conceito complexo demais. É um perigo ser complexo. Porque a cultura, os valores, como a cultura é, né, o que a gente faz quando ninguém está olhando. Como é que a gente toca o negócio quando ninguém está olhando. Mas a questão da cultura mais complicada é que ela vai acontecendo, você queira ou não queira. Ela está rolando. Está indo para um lado, está indo para o lado. Agora, com a pandemia, as pessoas não estão se encontrando mais, não tem os rituais, não tem essa troca, que para a cultura é muito complexo. Elas estão vendo menos todas as pessoas da empresa e veem mais a sua área. É um perigo agora cada área tem uma cultura e ela virar um Frankenstein. Mas, enfim, e aquela frase clichê que eu adoro, né? Cultura come estratégia no café da manhã, ela é clichê legal porque ela quer dizer alguma coisa. Eu acho que, assim, uma cultura forte, bem definida, isso é cultura forte, vivida realmente, vai ter os valores na parede. Ela multiplica as escolhas da estratégia. De fato, muito, muito importante. Agora, se você não tem as escolhas certas, o forte cultura não adianta nada. Então, cada um tem o seu peso aí nessa equação. E a parte de cultura que eu acho importante, assim, da Brené Brown, né, que, no livro Dare to Lead, né? Eu não sei se é esse que você citou. A coragem de ser perfeito. Sim, recomendo muito esse livro. E o jeito que ela vê como a cultura funciona nas empresas, para mim, é super rico. Porque eu trabalho discutindo muito cultura das empresas, muito. E ajudando a defini-los. O que eu mais vejo, o valor que está na parede ou é definido, mas só a palavrinha, né? Coragem ou teamwork. A questão é que ninguém entende. Cada um tem um conceito que é isso. E ela então traduz, cara, se você não operacionaliza seus valores, deixar claro para todo mundo como é que tem que se comportar, para estar alinhado com o que a gente acredita que a gente gosta de fazer negócio, cada um vai ter um conceito, vai ser uma confusão enorme. Então, se você não operacionaliza, não deixa claro com behaviors, comportamentos ligados a esses valores, é melhor não fazer. Você vai ser cínico, ninguém vai entender e vai ser 10% das empresas, o estudo que ela mostra, realmente pratica os valores de fato. Acaba entrando que o cinismo vira até parte da cultura nesse jeito, né? Se assim, parte da cultura é colocar uma coisa no cartaz aqui, a gente não tem que fazer ela, né? Porque é o que você falou, é a hora que ninguém tá olhando o que acontece, né? Uma coisa que acaba se embaralhando na cultura também, que eu queria ouvir um pouco de vocês, essa questão, hoje em dia está muito na moda unicórnio, né? O Brasil está cheio de unicórnio, Nubank, várias empresas são unicórnios no Brasil, muita gente entrando nesse jogo, tem aquele romantismo do empreendedorismo, né? De seja por causa do unicórnio, seja o glamour que isso traz. Então, essa busca por ser unicórnio e essa as pessoas não pensam, assim, né? Eu digo porque eu não pensei também, né? Qual jogo você quer jogar, né? Você quer um negócio que tem um estilo de vida para você quer ser esse unicórnio, por que você quer isso, né?
E aí, Casa, eu queria começar com você uma coisa que eu sei que você é especialista também, que é o dilema Rich ou King. Então, explicar o que é isso e sobre pensamento sobre isso, nessa questão de unicórnio e qual jogo você quer jogar. Boa. Começou a se falar a questão de unicórnio e tal, eu estava lá em Boston, né? E eu fiquei 2 anos lá, de 2015 a 2017. É incrível como essa cultura toda mudou no Brasil, de uma hora para outra, né? Lá estava rolando, pelo menos aqui foi. E eu acho que, assim, é ruim, muito ruim. Só se fala em unicórnio. Por que eu acho ruim? Porque é muito difícil acontecer. É muito difícil. E qual que é o jogo? Você fala com um empreendedor ou estudante agora, e ele parece que só tem um jogo agora a se jogar. Eu falo, gente, no mundo inteiro até hoje, o que é ser empreendedor? Se constrói um negócio, você tem lucro, você cresce sólido, orgânico, com uma cultura forte. É igual a estratégia. Saiba que você tem opções de que jogo jogar. Agora, né, tem um negócio, tem um conceito de psicologia que chama availability bias, é o viés da disponibilidade de informação. Você tem medo de avião, por quê? Porque, cara, avião, né, morre, sei lá, 150 pessoas, você vê na TV, passa em todo lugar, parece que acabou o mundo. Terrorismo é a mesma coisa. Terrorismo, o que de fato é o terrorismo, né, de forma racional, é muito pouco você gastar energia se preocupando. Mas a availability bias, o que é? O jovem vê a história da venda, do que a gente está vendo aqui no Brasil e fora também, e é isso que fica. Quer dizer, é isso então. Esse é o meu sucesso? Só que é perigoso, não é? Vai ser para 0,0001% de quem quer empreender. É bom para o Brasil isso? Porque se ele entrar nesse jogo, ele pode se comprometer com coisas que vai deixar o negócio mais arriscado, mais difícil de acontecer. É óbvio, o jogo do unicórnio é mais difícil de dar certo, sem dúvida. Né? Alguns vão dar, isso é ótimo, ter unicórnio e tal, mas eu prefiro que o Brasil tenha 15 vezes mais empresas médias e grandes de longo prazo, que tem um empreendedor que não vende a empresa, né? Mas é bom para o progresso, né? E para a economia. Quem tem 1, 2 unicórnios para ficar falando por aí, certo? Então, eu acho que essa é a realidade, né? Que a gente tem que trazer. E falar que é bom sempre empreender, bootstrap. O investidor, cara, o VC, é muito importante para muitos projetos, é muito importante fazer capital. Só que não está alinhado 100%, na grande maioria das vezes, com o fundamento de negócio e com o que o empreendedor quer. O jogo de um e do outro não 100% alinhado, é difícil estar 100% alinhado. E aí, só para fechar essa parte. E eu não gosto de empreendedor que tem a cabeça de VC, e que tem muito por aí. Estou fazendo um negócio para daqui 5 anos vender, então eu vejo aqui o modelinho financeiro e não estou muito empático com a dor do cliente e tal. Isso já é um risco, eu acho, para o negócio, essa visão. Esse lance de querer ser rei ou ser rico? Boa, o dilema do rico é exatamente isso. Você tem que fazer essas escolhas. Primeiro, saber que tem essas escolhas, né, de crescimento com o investidor ou não. Mas, assim, o rich e o rico eu tenho de me diluir, eu tenho que ter menos participação para ter dinheiro, para tentar crescer. Eu otimizo a grana para eu tentar ser grande e vender, só que eu não vou controlar nada, eu vou controlar muito pouco. O empreendedor, às vezes, não pensa nisso. É bom controlar porque é poder? Não, precisa controlar as decisões da empresa. Isso é muito importante. O King é esse dilema de, eu vou tentar crescer orgânico, eu vou evitar o máximo possível perder participação, não só por causa do dinheiro, mas também porque eu quero tomar as decisões o máximo possível que eu aguentar. Todo empreendedor tem de ter esse dilema, né? Tem de saber que são essas escolhas. Pensar nisso demais. E para você, Ricardo, como é que é essa questão de unicórnios, escolhas de jogos, de estilo de vida, e o que você recomenda, né, a partir da tua experiência pessoal, para a galera que tá entrando agora aí? Eu acho que, assim, como eu falei, né, eu tive uma experiência de cair no empreendedorismo, né? Eu acho até que se eu tivesse tido outro rumo, se eu tivesse ido para outro lugar, talvez eu nem tivesse aberto uma empresa, né? Então, minha história ela é bem diferente, assim, eu gosto muito de inovação, de tecnologia, de construir produto, então essa é a minha paixão, né?
da pesquisa, né? E conseguir aplicar isso em alguma coisa que vira, alguma coisa real e que você move, é legal. Mas quando você entra na empresa, quando você começa esse processo, eu acho que você é influenciado. Então, possivelmente, eu dizia muitas coisas nesse comecinho que eu nem sabia, né? Então, você vai no jargão putz, cara, eu quero isso, quero aquilo, acho isso, é o livro X, os quotes e tudo mais. E eu nunca tive isso muito claro, e essa era uma pergunta que eu sempre ficava de saia justa, assim, quando as pessoas falavam, onde você quer chegar, o que você quer ser, qual o tamanho da sua empresa vai ficar, você vai vender, você quer virar um unicórnio. Eu acho que quando eu respondi aquilo, especialmente nos primeiros anos da empresa, você responde para o que você quer falar, que você espera que a pessoa quer ouvir, mais do que porque você sabe, né? E eu não tive muito isso, assim, eu e o Roger, a gente foi muito orgânico, acho que minha vida foi meio assim, né, cara, eu sou mato-grossense, aí vim estudar engenharia de computação, aí caí no mestrado, aí fui morar não sei onde, aí caí no peixe urbano e falei, pô, vou abrir uma empresa. Então, eu nunca tive grandes planos, assim, né, de, putz, um dia eu quero estudar em tal lugar, ou eu quero ter tal coisa, ou eu quero ser assim, mas eu sempre sou aquele que vai agarrando várias oportunidades, isso faz com que você também mude um pouco no meio do caminho, vai aprendendo novas coisas, óbvio que você descobre uma paixão por pessoas, é muito prazeroso, você vê a empresa crescer e você vê pessoas que realizando sonhos a partir do teu negócio, né? Então, sei lá, a primeira viagem de uma funcionária com salário que você, não que você, né? Que a empresa construiu, né? Mas a partir daquele negócio. Isso é muito legal, assim. Então, eu fui me apaixonando muito por pessoas. Hoje eu acho que tem muito mais tesão nisso do que até pela tecnologia por si só, mas eu acho que pelo fato de você ter que buscar um caminho e ter que buscar referências, você acaba encontrando algumas pessoas e você cria esse grupo. E no Brasil, acho que, sei lá, uns 5, 10 anos, né, a Social Miner vai completar 7 esse ano, já tinha os grupos, né, eu e o Rick, a gente foi acelerado numa mesma aceleradora, então você começa a criar um pensamento que é um pouco influenciado pelo todo. E sim, acho que isso que o Eduardo falou faz muito sentido, parece que é a única opção. E aí você vai naquilo. A Social tem uma história diferente, né, a gente teve investidor anjo, break-voou e cresceu, e chegou a 40 pessoas com aquilo. Então, eu sempre tinha esse dilema, né? A gente chegou a captar com VC, mas foi pouquinho. E hoje a gente fez um processo de M&A com o Grupo Local Web. E é muito louco, porque mesmo nesse momento, onde eu tive uma oportunidade incrível, senão não teria ido, né? Uma oportunidade que eu achei que fosse a melhor escolha para a empresa, para mim, para as pessoas, você ainda fica com aquela dorzinha de, mas será que aquele não devia ter feito isso? Será que eu não tinha ido para lá? E eu acho que isso é muito perigoso, porque nesses momentos você pode acabar não tomando uma decisão que é melhor para todo mundo, sabe? Que é melhor para a empresa. Porque você quer muito que aquilo dê certo, mas a verdade é que aquilo não necessariamente é o melhor caminho para a empresa. Então, mesmo o M&A, que é uma coisa que ficou, né, aquisições, né, ficou muito evidente aí do ano passado para cá, né? A gente está vendo um número absurdo de aquisições acontecendo. É uma coisa pouco explorada, e tinha poucas pessoas na minha rede para eu conversar sobre isso, quando eu estava nesse processo da aquisição de empresas de tecnologia, né, de outras indústrias, mercados, a gente tem um monte, mas é muito diferente, né, porque aquisição de empresas de tecnologia é aquisição de propriedade intelectual. Ninguém compra empresa de tecnologia e fala, tchau aí time, a gente vai pegar a sua linha de código. Sua linha de código não vale nada, o que vale são as pessoas. Então tem hoje essa preocupação, né, de fazer dar certo, pelas questões culturais, pelas pessoas que estão vindo, e acho que isso abriu muito a minha cabeça, assim, então descobri que tinha uma outra possibilidade, se desprender de coisas que você começou lá atrás e que tudo bem, tiveram outro caminho, acho que foi um exercício desafiador, assim, né, especialmente para mim, ano passado, a gente não pensava em vender empresa, não pensava muita coisa, mas eu não pensava em vender empresa, e a gente estava num ambiente mais de venture capital do que outra coisa, mas aconteceu e nesse momento a gente falou, cara, acho que isso faz sentido. E aí a pergunta é bom para quem? Eu acho que é uma pergunta que eu tenho muito feita assim, aí, foi legal para você? Foi legal para quem? Para mim foi. Acho que para a empresa que a gente está fazendo foi. Acho que é um bom negócio, acho que a gente quer estar aqui. Acho que para as pessoas da empresa também, que é outro critério. Não faria um negócio que, putz, seria legal para os fundadores e não seria uma escolha legal para o todo, né? Assim, para as pessoas que estão ali. Então a gente absorveu praticamente todo mundo da empresa e tudo mais. Então, acho que essa coisa de abrir é legal, concordo com o Eduardo que a gente tem que ter um escopo mais assim, as escolhas mais abertas, mas eu acho que quanto mais histórias a gente tiver de outros caminhos, também ajuda. Então, eu espero que a minha história possa servir para um dia eu conversar com alguém e falar, olha,
eu errei aqui, eu aprendi aqui, eu acho que a gente pode conversar sobre isso, não existe só esse caminho, isso aqui também pode ser muito legal, assim como crescer orgânico e continuar, né, e não vender empresa, enfim, eu acho que está aberto para ouvir aí outros caminhos, acho que é muito legal. Para a gente foi meio orgânico, assim, o que aconteceu. Muito legal, muito legal você falar história exatamente por isso, né, para ter mais informação e mais que as pessoas verem. E tem essa questão, como é que como a participação é cara. Se a gente só olha para, não, quero crescer e preciso de capital, como é caro o equity? E hoje em dia, eu vejo tanta negociação de anjo, VC, por aí vai, e às vezes o empreendedor acha que é normal que eles pedem, né? Não, tem que aceitar. Como assim? Calma. Não, tem vários tipos de VC, vários tipos. Você tem que saber o que é o melhor para você. Está no momento que você pode escolher, realmente, se você quer levantar. Mas eles estão pedindo bastante coisa, né? O que deixa, ao invés de deixar o empreendedor bem para executar, deixa com medo, deixa pressionado, né? Tira dele. Então, o que eu queria trazer também é que tem outras formas que não é... Se acha que se o equity é caro, o equity é muito caro. Se você quer dinheiro para crescer, né, o equity pode ser muito caro. Então, tem uma empresa que chama Clearbank, que eu conheci há pouco tempo, não sei se vocês conhecem. A fundadora descobriu o seguinte, ela falou assim, cara, as empresas usam dinheiro para quê? Para crescer, principalmente de e-commerce, em mídia. Se eu com inteligência artificial, ou se eu que conheço como é que o negócio funciona, e tem um histórico de ROI já, o e-commerce pequeno, mas se tem, faz todo sentido para mim eu emprestar dinheiro para essa empresa para ela gastar em crescimento, porque eu sei o ROI que vai dar e eu pego parte desse ROI. E tá lindo, não preciso de equity, é caro demais para você. Então são alternativas que se tem para crescimento. Adorei essa nova ideia que está surgindo. Eu queria voltar numa outra coisa que você trouxe, Casa, que é o testar por testar, né? E acho que juntar também com essa questão do criar valor e capturar valor, né? Porque hoje tem muito essa ideia, né, de teste é bom, sai testando tudo, né? E tem também essa ideia entrando também no mundo de VCs, investimento, né? Cresce a base e depois você monetiza, né? Você trouxe um pouco a questão do lucro, né? Então, eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão, tanto do testar por testar, quanto do criar valor e capturar valor. Essa coisa de criar e capturar valor eu acho lindo, né? É o melhor resumo que tem de um negócio. Tudo que você faz na proposta de valor é aumentar o willingness to pay, o quanto a pessoa quer pagar pelo seu produto. E aí você faz coisas, você tem custos, despesas e custos diretos para isso acontecer. Para aumentar o que a pessoa quer pagar, você tem os custos. E o grande segredo é você não gastar tanto e esse willingness to pay a pessoa querer pagar muito pelo que você está oferecendo. E aí se captura valor, né? Mas sim, cara, tem assim, às vezes a visão que a gente fala muito em produto, muito em inovação, disrupção, coisa e tal, que acaba ficando na cabeça de quem tá tendo essas visões e querendo executar, que gerar valor é gerar valor. Eu quero criar valor. E eu costumo falar quando eu vejo casos assim, tá todo mundo feliz menos você. Você está criando valor, você é um artista. Olha que lindo, você está criando valor, o consumidor está felizão, está pagando, você está criando baita valor para o consumidor. Só que você não pensou no modelo do negócio. Qual que é a conta aí? Não, agora a gente não dá, tudo bem que não dá lucro, mas qual que é a conta para o futuro? Me mostra. Né? Qual que é o modelo, qual que é a margem bruta, se tem margem bruta ou não tem, né? Qual que é o modelo do negócio. E aí, né, aquela coisa de CAC, LTV, mas é uma coisa mais simples, né, mas o fundamento de negócio, como é que vai se comportar essas despesas de custos? Né? Só que daí que tem um pouco disso de, não, estou criando valor, mas eu preciso capturar, né, eu estou criando valor, olha que legal, está todo mundo comprando, né, falta essa visão de capturar. Entrando no tema do testar, a base de toda startup é teste, lógico que é, porque tudo que a gente acha, tudo, em termos de estratégia de produto, é premissa. Tudo. Nada é igual na realidade. Nada. Então a gente sabe que vai testar. A gente vai ver o que é. De novo, né? Aquela questão de mas e aí, o que a gente vai escolher? Tem esse caminho, esse caminho. Daí, por falta de informação, de ter a informação e tomar a decisão com convicção, vamos tentar ir
por isso que eu tenho algumas informações. Uma delas é testando, né? Mas antes de fazer isso, fala, não, vamos testar. Vamos testar e ver o que dá. Mas cuidado, como é que você vai saber se deu ou não deu? Qual é o trigger que vai fazer se deu certo ou não o teste? Às vezes as pessoas não pensam nisso. E daí passou, não, vendeu bem. Não teve reclamação. Esse é o gatilho para você. E aí vem outra coisa, que é esse monte de informação que a gente tem. Quanto mais informação, mais craque a gente tem de ficar para analisar essa informação. Ficar não entende bem a informação. Quanto mais dados você tem, você vai se perder nele se você não ficar, né, analisar com calma e para quê. Então, esse tema de behavioral insights, como é que se comporta, como é que a gente analisa a situação, o comportamento das pessoas através de dados para tomar decisão. Daqui a pouco, eu acho que no médio prazo as empresas vão ter esse Chief Behavioral Science ou Insight. Que é o cara que vai falar, você quer resolver isso? Deixa que eu vou fazer testes AB, e não só em UX, não só no site, mas em tudo que a gente quiser. E aí testar bem, mas testar a premissa que a gente já está apostando, e não um teste pela falta de coragem de seguir um caminho e ver como é que ele vai. Justo demais. E você, Ricardo, como é que na Social Miner você approach essa questão dos testes, também de capturar valor, né? Modelo de negócios, como é que foi para você? Eu acho que tem muitos pontos legais aí da fala do Eduardo, né? Acho que eu que venho da pesquisa, para mim tem um modelo assim bem definido, né? Você não começa uma pesquisa sem uma hipótese. Então acho que uma forma simples de testar alguma coisa é criar uma hipótese. Se isso der certo, o que vai mudar? O que é esperado por isso dar certo ou dar errado? E acho que uma outra relação com o teste, assim, que faz parte da minha vida é de não encarar o teste que dá errado como algo negativo. Então tem muita coisa que dá errado. Então o que você faz com aquela hipótese validada ou invalidada é mais importante do que o teste em si. A Social Miner, quando começou, a gente achava que ia vender para sites de conteúdo. Então, com a Traca Livre era meu primeiro cliente. E na minha cabeça eu estava muito certo daquilo. E eu sofri, e mesmo sendo um cara de dados e tudo mais, eu sofri isso que o Eduardo comentou, de, cara, a gente estava lá, tinha alguns clientes, estava rodando, e a verdade é que eu não estava gerando valor para eles. Eles estavam... Eu estava entregando o que eles queriam, eles estavam pagando pelo que eu estava entregando, mas não tinha valor para ninguém, era insustentável. Mas isso virou uma oportunidade para um dia o e-commerce viu lá no Catraca Livre e falou, cara, vocês fazem isso para e-commerce? A gente falou, vamos testar? E aí quando a gente testou, a gente falou, opa, eu desenvolvi um negócio pensando nisso, não deu certo aqui. Quando eu coloquei aqui, os caras acharam o máximo, tudo que aqui era não menosprezado, mas assim, que não era valorizado, aqui tinha um super valor. E aí, o que é a lição disso, né? É muito difícil largar o osso. Então, eu demorei muito para conseguir falar, gente, agora não é mais para isso. E aí é o mais difícil. Então, às vezes a gente faz o teste, a gente tem informação e a gente não toma decisão com ela. E é difícil mesmo, né? Então, essa coisa de ser data-driven. Então, acho que às vezes a gente faz o teste, vamos fazer o teste para dizer que a gente é data-driven, e aí a gente tem um melhor argumento, que é, será que essa é a melhor opção? Vamos testar. Só que depois isso passa, ninguém vê, você não toma decisão. Então, é uma coisa bem difícil, mas assim, eu, como venho desse mundo de pesquisa, eu gosto muito dessa abordagem da hipótese, acho que é uma maneira fácil, né? Para tudo, né? Assim, quando você vai arriscar ou tentar alguma coisa, até para decisões da vida, né? Tipo, se der errado, é tão ruim assim, esse caminho, né? Falei pro Rick, eu tô procurando uma casa aí no interior e tal, esse dia a gente tava falando de uma opção. Se der errado, o que vai acontecer, né? Acho que nem é tão ruim assim. Vamos tentar, uma hipótese que vai dar certo. Mas se der errado também não vai ser tão ruim, então, dá para arriscar. Então, acho que essa coisa de hipótese é muito legal, acho que ajuda muito a gente a pensar. Eu sou um apaixonado por pesquisa, mas eu sei que quando você está à frente de uma empresa, tem muitas coisas que vem de pressão e tudo mais, que nem sempre é fácil. Mas eu gosto de pensar assim, né? Quando o produto é hipótese. Tem uma hipótese e quero validar. E essa questão de capturar valor, modelo de negócio para você também foi uma hipótese? Como é que você recomenda para as pessoas hoje em dia olharem para modelo de negócios com essa maneira de hipótese ou como ponto central aí da estratégia ou da empresa? Então, tem uma coisa sobre isso que é validação, né? A gente fala muito sobre o que é validar. E às vezes você está dentro de uma empresa que faz produto incrível, que tem tecnologia, e validamos porque a gente lançou o produto. Não, você não validou nada. Eu acho que não ter um romantismo com a questão financeira, eu acho que eu sou um cara que demorei um pouco. Porque quando você quer ser aquele empreendedor muito sonhador,
parece que ganhar dinheiro é até um problema, né? Você fica assim, caramba, tô criando uma empresa e o capitalismo e tal. Só que tem uma outra forma de você olhar para isso, que é, se tem alguém pagando por isso, é porque essa pessoa enxerga valor. Ou pode ser temporário, como no meu caso eu comentei que a gente tinha um modelo que parecia que ia dar certo, mas ele não era sustentável e em algum momento ele quebrou, né? E a gente aprendeu também, quando eu tinha lá, vendia para sites de conteúdo. Então, eu acho que dinheiro, assim, faturamento, receita, é um excelente KPI para você ter desde o começo como validação. Tem gente pagando? Sua receita está crescendo, né? Por que eu estou falando isso? No primeiro ano, a gente tinha muita meta assim, vamos criar o OKR. O OKR é ter o produto X, a meta é ter não sei o que lá funcionando. E eu acho que se você olha para a receita com essa perspectiva, acho que, ainda mais quando você está criando um negócio de propósito, né? Que você fica com medo do dinheiro interferir na questão do propósito, eu gosto de olhar para essa perspectiva do valor de, cara, estamos crescendo, tem clientes pagando sustentavelmente por longo prazo, né? Não é no 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Que ainda talvez não tenha sido tempo suficiente. Acho que essa é uma belíssima demonstração de que você validou, né? E que talvez você esteja gerando valor. E aí depois tem outros desafios, que é crescer aquele bolo, né? Maximizar o seu plano, melhorar suas margens, enfim. Mas eu gosto muito assim, eu aprendi a olhar assim, né? Como, putz, receita é uma validação de que os nossos clientes estão felizes com a gente, né? Eles estão pagando por alguma coisa, acho que ninguém paga. Você perguntar para o seu amigo, putz, você acha legal isso aqui? Ele vai falar, putz, acho legal pra caramba. Cara, você paga R$100 por isso? Ele vai pensar melhor, né? Se ele paga R$100 por aquilo, se ele paga R$10 por aquilo. E a decisão financeira é uma decisão que bota em jogo várias outras coisas. Então, eu acho arriscado quando você fica com esse discurso do validei. Fiz um formulário e perguntei para 100 pessoas se elas queriam ganhar dinheiro. E todas responderam que sim, meu negócio está validado, né? Então, acho que pagar a conta, ter alguém pagando a conta, para mim é uma forma interessante aí, especialmente quando você está começando um negócio, de entender se está gerando valor ou não. Você ia falar alguma coisa ali, caso de interromper? Tem uma coisa que o Ricardo falou legal agora, que é de preço, né? Preço é exatamente isso, qual a margem que a gente quer ter, como a gente faz preço em relação ao concorrente, em relação ao valor que você tem, que é um percebido velho de quem vai pagar, mas margem, né? A margem que você quer para fazer sentido, ou menos, para você escalar, mas ao mesmo tempo para fechar a conta. Então, é uma frase que eu gosto muito aqui. O melhor preço, é difícil saber o preço. Eu comecei a minha empresa com multiplicador de 3. Depois de 6 meses, 1 ano, eu estava com multiplicador de 5 da matéria-prima. Porque eu estava vendo que a gente estava gerando valor. E que as pessoas estavam pagando, ótimo. E a gente se encontrou, depois colocou o posicionamento bonitinho. Então, qual é o melhor preço? O melhor preço é que o cliente reclama, mas paga. Até ele não reclamar, você está com um preço muito baixo. Ele reclama, mas paga, você está resolvendo uma dor dele. Esse aí é o limite, agora tem que ver se o negócio para em pé assim. Mas o que eu ia falar em relação a teste, que é muito legal, você deve conhecer o conceito de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa da Carol Dweck. Um dos livros mais incríveis que eu já li nos últimos anos. Flow, né? O nome do livro? Não, Mindset. Cara, você vê características de empreendedor. Vamos dividir em 2. Tem um empreendedor chama de knows it all, sabe tudo, e um empreendedor curioso que learn it all, que aprender. Vamos dividir em 2, a gente consegue colocar nessas caixinhas. O knows it all é muito perigoso, sabe tudo. Né? E geralmente, vai assim querer colocar na caixinha, o cara que estudou muito, em ótimas escolas e faculdades, só tirou nota boa, e é muito a característica da mentalidade fixa. Por que é perigoso? Porque ele não é curioso muito para aprender, numa situação que é tão incerta e nova, mas principalmente isso tem a ver com cultura e os valores da empresa também. Se ele tem medo de errar, para ele não decepcionar a imagem que ele tem do knows it all, sabe tudo, vai ser muito difícil dar certo na empresa. Faz os testes. Eu ouvi outro dia assim, cara, falha, você pode falhar quantas vezes você quiser, porque só precisa acertar uma vez direito. É uma mentalidade interessante. Né? Se o cara não quer falhar por causa da imagem, do ego, o medo vai ser muito grande. Esses testes não vão acontecer. Eu acho interessante essa visão. Realmente, tem fases que você pode falhar e fases que você pode falhar menos, sem dúvida.
Falando em livro, né? Você comentou do livro Mindset, né? E caminhando já, infelizmente, para o fim do nosso papo, queria perguntar para cada um de vocês qual o livro que mais marcou, são tantos, tenho certeza, mas o que mais te marcou, o que você mais recomenda para as pessoas, ou que nesse momento aí você acha que vale a pena falar dele? Começar contigo, Ricardo. Olha, eu confesso que eu não sou tão bom leitor quanto eu gostaria, mas eu gosto muito de ler questões comportamentais também, acho que o Eduardo também comentou, né? E acho que nos últimos anos, até por conta da Social Miner, eu venho encarando os dados com uma perspectiva muito diferente, né? A gente tem uma sorte ali de trabalhar com dados de pessoas, de ter pessoas que têm base em neurociência que me ensinaram muita coisa. E eu adoro ler esses livros, assim. Então, acho que o Pense Rápido, Devagar, acho que é um livro super legal. Mas tem um que é mais, que eu acho que é até mais gostoso de ler, que é o... Como é que é em português? É o Previsivelmente Racional, acho que é do Dan Ariely. E ele fala dessa questão da economia comportamental, né? E eu gosto muito de olhar para essa questão e enxergar a economia e os negócios de uma forma diferente. Acho que tem muita teoria nova, né? Até do Pense Rápido Devagar, que é o ganhador do Nobel, que traz uma perspectiva legal, assim, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, de olhar para os dados, de interpretar, de entender tendências, né? Tudo muda muito rápido, né? Então você pega uma pandemia, a gente olha para os dados do que aconteceu no e-commerce, por exemplo, você vê os comportamentos mudando muito rápido e é difícil você prever coisas, mas quando você observa um conjunto de dados ou quando você começa a estudar sobre as pessoas, comportamentos, você identifica coisas que te ajudam também a tomar decisões melhores. Então acho que é um livro bem gostoso, assim, esse Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Acho que é uma boa dica, assim, para quem gosta de experimentação, de pesquisa, com um pouquinho de psicologia e economia. Demais, grato. E você, Casa? Boa, muito boa essa indicação, Ricardo. Hoje eu vou falar dois. Você falou do Flow aí, que eu já falei muito sobre ele, provavelmente por isso que veio na sua cabeça. É o mindset fixo aqui, pô. Tem vários. Ele tem vários livros desse conceito, mas o Flow realmente me marcou muito. Bom, o livro Flow é do cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi, né? E é um livro antigo, é um livro bem antigo, dos anos 80, provavelmente. Mas ele trata dessa questão que, para mim e para ele também, é um pouco do sucesso, talvez da realização no longo prazo, que são os momentos de flow que você tem no curto prazo, hoje. Né? Por exemplo, nessa conversa aqui, se eu não tivesse olhado no relógio, eu não sei se passaram 15 minutos ou 1h30. Isso é o conceito de flow, né? Ou in the zone, né? Que o nível de desafio é grande, mas o nível de habilidade também é grande, e você está nesse estado de um nível alterado de consciência, para mim, que você é mega criativo, você se aprofunda nas coisas e você tem as grandes soluções, né? Então, flow, e tem muito a ver com o empreendedor também, para mim. Outro livro, eu acho que esse é super importante para o empreendedorismo, chama Founders Dilemmas. Tá? Eu não lembro o nome do autor agora, eu realmente indico para todos os empreendedores ou quem quer ser empreendedor. Ele conta a história real, estatística das empresas americanas sobre os dilemas dos fundadores, né? Então, equity split, participação, relação de sócio, e os problemas que dão na real, né? Que é a briga de sócio, de relacionamento, né? Então, são coisas interessantes saber antes ou durante quando você está empreendendo para não passar para os mesmos problemas, para tentar evitá-los. Uhum. Então, são esses dois livros aí que eu recomendo. Excelente. 4 livraços aqui. Deixa eu falar um que eu esqueci aqui. Manda bala. Ele não é tão off-topic assim, acho que é um livro que eu li recentemente, que eu achei também que devia ser manual assim para todo mundo, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. E aí você vai falar assim, cara, por que o cara veio aqui falar de empreendedorismo e está falando disso? Eu acho que empreender é sobre pessoas, muito mais do que sobre qualquer outra coisa, né? Então, acho que expandir um pouco o horizonte também, né? A gente fica nessa caixa de tem que ler o Startup Enxuta e não sei o que e tal. Mas acho que entender o contexto do nosso país, entender o contexto de como é atrair
talentos, de fazerem as pessoas se sentirem bem na sua empresa no momento que tá tão difícil para todo mundo, né? Tão difícil contratar, mas também tão difícil para as pessoas se apegarem ao negócio, né? Sem presencial e tudo mais. Acho um livro aí muito necessário que eu devo ter lido aí nos últimos 6 meses. É super gostosinho de ler, é super baratinho, então acho que empreendedores se interessando por questões como essa, não vai ser mais uma questão só de ativismo, mas sim uma questão estratégica, tá? Então, acho que quem não começar a pensar em assuntos como esse agora, eu acho que não vai ter tanto espaço no futuro aí pelo andar da carruagem. Demais, demais. E o papo da semana que vem é com, você conhece também, com a Fê Calói, que ela é responsável pelo programa de startups do Google, então a gente vai falar bastante sobre essa questão da diversidade também. Demais. E eu vou aproveitar e vou recomendar mais 2 aqui também, vou fazer um post no Instagram com esses 6 livros aqui, porque é só pedrada. Um ainda sobre business, sobre as dificuldades, que é o Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz, e um, acho que quando o Ricardo trouxe da Djamila, eu lembrei do Krenak, que é A Vida Não é Útil, que é a perspectiva indígena sobre as coisas também. A gente fala muito aí sobre, a gente falou um pouco sobre hipótese, validar, sobre para quê, né, que a gente está chegando, mas A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, um livro que me marcou muito. E acho que a gente tocou bastante tópicos aqui, a gente começou com a questão da saúde mental e práticas que podem ajudar a gente, né? Falamos de terapia, meditação, yoga, respiração, falamos da diferença entre cultura e estratégia e como focar e qual que são as diferenças em cada etapa da jornada. Falamos sobre essa questão dos unicórnios e escolha de qual jogo você quer jogar, né? Se quer ser rico, se quer ser rei, sobre como criar valor e capturar valor, papel do CEO, a questão dos testes. Então, acho que a gente tocou bastante tópico bem relevante aqui, estou bem feliz. Fui no flow também, como o Casa falou, foi o papo... Eu tive que, infelizmente, tem que ficar no relógio aqui, então eu sei que não foram 15 minutos, foi mais de hora aí, a gente está chegando no final do nosso tempo combinado. E eu queria, para finalizar, que vocês falassem das redes sociais de vocês, ou o melhor jeito das pessoas encontrarem vocês, saberem mais sobre o seu trabalho ou vida, enfim, o que vocês quiserem divulgar aqui. Começar contigo, então, Casa. Legal. Obrigado pelo convite, que adorei a experiência. E acho que é um propósito muito legal, né? Esse seu canal, né? Cara, acho que as pessoas me encontram mais no LinkedIn ou Googleando mesmo e ver o que aparece. Eu acho que dá para achar. Ricardo? O meu também acho que LinkedIn acho que é o canal mais fácil ali para se comunicar, enfim. Ricardo Rodrigues, né? Vou colocar Ricardo Rodrigues no LinkedIn. Se quiserem conhecer sobre a Social Miner, dá para buscar a Social Miner, tem bastante vídeo onde eu acabo falando, ou buscar meu nome e também acaba vendo outras entrevistas, mas em geral acho que LinkedIn ali é um bom lugar para me achar. Meu Instagram tá mais fechado nesse momento. Demais, demais. Tocamos bastante pontos essenciais na jornada do empreendedorismo. Gratíssimo por escutar a gente. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo, expandir consciência em si e no mundo. Se você gostou desse episódio sobre empreendedorismo, dá uma olhada no episódio 4 com Marcelo do Rio, fundador da Devassa, e o episódio 2 com Lourenço Bustani, que é CEO da consultoria de inovação estratégica Mandala. Queria te agradecer demais, Casa, agradecer você demais, Ricardo, pelo tempo, pela energia, pela troca. E seguimos conectados aí. Um abração. Valeu. Foi um prazer. Obrigado. Prazer. Valeu, Ricardo.